Olá, Sofia, tudo bem? Olá, José, tudo bem? Então cá Então, estamos com certo? mais uma Gostaste desta leitura leitura? terminada, do nosso livro Late Light, é verdade, Late Light. Tens um marcador muito bonito. É, não é? Quem me disse que tinha bom gosto. Exatamente, vindo do México. Muito bem. Este livro é um livro interessante que me chamou a atenção por ter ganho o prémio do Wainwright Prize, que é o prémio o prémio mais importante que os ingleses dão à escrita dedicada à natureza, não ficção, dedicada à natureza. Ele ganhou este prémio em 2024 e vi que também tinha ganho o Richard Jefferies Award, que é também um livro, sim, 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 que é também uma fundação, uma sociedade que também permeia livros de escrita da natureza. Por isso Nature achei Book. interessado, achei interessante. E tu, o E acho que que os achaste? prémios são merecidos, honestamente. Desculpa? Sim, 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 Acho que os sim. prémios são merecidos. Sim, eu também, eu também. Gostaste desta leitura? Olha, estou muito feliz por ter escolhido este livro, porque este livro foi uma mistura de nostalgia com boa escrita. Não necessariamente um livro muito técnico, porque acho que não era nada disso, até porque nem é a origem dele, não é? Sim, sim, Eu não consegui procurar nada da biografia dele. Mas a parte da vida dele também está escrita neste livro. exatamente. Ele É um bocadinho biográfico, é. não é? É Uh, nostálgico, é biográfico, é assim, melancólico também a maneira dele escrever. Eu ouvi também, eu houve umas partes que li, ou outras partes que ouvi no Audible, que eu gosto sempre destas leituras, gosto sempre mas ouço, mas vou lendo ao mesmo tempo. E foi narrado por ele próprio. O que foi interessante, e ele também tem assim até a voz e tudo. Ele deve ser uma pessoa porreira, sei lá, digo eu, essas coisas, mas pronto. O livro examina mais ou menos o estado, ah, o estado da natureza Atual. em Inglaterra, agora, no tempo presente. O nome é Late Light, luz noturna ou luz tardia, talvez. Gostaria. The Secret Wonders of the Disappearing World, as maravilhas secretas do mundo em desaparecimento, ou que está a desaparecer. Teve críticas excelentes. Um, e depois o que eu achei muito engraçado é que ele examina ou estuda ou dedica-se a quatro criaturas que existem em Inglaterra E que não não. muito comuns. Hã? Não é um animal muito comum de falar, ou Sim, seja, ninguém se ia lembrar, não é? é, os São animais que ele daquelas. fala são não é? As As enguias, enguias, sim, as moth, que as é as borboletas borboletas, noturnas, os mexilhões. O capítulo chama-se mexilhão, mas ele foca no mexilhão de água doce, um sim, sim, específico que é o sim, Pearl Mussel, sim, sim, e depois os grilos, que eu sim. adorei os grilos. Eu gostei de todos porque eu estava a ler aquilo com uma curiosidade mesmo as enguias e toda aquela viagem do Mar dos Sargassos que elas fazem e todas essas coisas, as borboletas noturnas que é as que eu até já sabia um bocadinho mais porque já tinha lido outros livros e já tinha visto algumas coisas. Os mexilhões não tinha mesmo noção. Os mexilhões que eu conheço são os da minha terra, de Vila Nova de Mil Fontes, mas são de água salgada, porque nós estamos muito perto mesmo no mar, junto ao mar, no Rio Mira. Por isso não serão estas espécies. E depois os grilos, claro, que toda a gente conhece, mas também ele também especifica uma espécie de grilos
E ele conta as histórias destas quatro criaturas, epá, de uma maneira muito gira. Vai mesmo ao fundo, porque vai ter com aquelas pessoas que quase que dedicaram uma vida a estudar estas criaturas que são pouco faladas e são pouco conhecidas também. Pouco amadas na realidade, porque se formos a falar nessas espécies, não é um animal que toda a gente diga, eu gosto tanto. A maior parte das pessoas não vai dizer, eu Sim, gosto tanto de claro. anguinhas, eu gosto tanto de Exatamente, não é um animais panda, pouco amados. não é Não, exatamente. não é um animal assim, não é? Mas acho muito interessante a abordagem dele à natureza e ele se dedicou, ele está a viver em Bristol e dedicou-se a espécies, ou teve interesse a espécies que existem lá na zona, ou inglesas também. Um, e depois tem todo aquele tom melancólico com a biografia dele também, que fala também um bocadinho da parte dele ser um imigrante, porque ele é filho de uma Uma mãe mãe indonésia, tailandesa, não é? desculpa? Não é Indonésia? Ou Indonésia, sim, 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 ou Indonésia, sim. Estou com a Tailândia na cabeça por causa do terremoto que houve hoje e tinha lá uma amiga que estava a viajar por lá, mas já soube que ela estava bem. Ai, Ahm, Jesus. mas da Indonésia, sim, a mãe é da Indonésia e o pai é norte-americano. E depois E viveram vivia muitos na anos Austrália. na Austrália, viveram muitos anos na Austrália e depois ele foi para a Inglaterra. O que é interessante, mas ele fala com um amor pela Inglaterra. Eu acho que ele abraçou mesmo o país como o país dele. Mas Gostei sabe que muito é disso isso que eu acho também. interessante destes livros de Nature Books, que são escritos por ingleses, porque a verdade é assim, eu sou um bocado, não sou neutro porque eu gosto muito da Inglaterra, mas a verdade é que eles conseguem fazer destes livros, às vezes só, e que vimos nos primeiros livros que lemos, só no jardim eles conseguem fazer um livro sobre a natureza, Claro, claro. porque há sempre alguma coisa para ver. E eu tinha-te dito, que enquanto estávamos a ler este livro, que ele lembrou muito um professor que dizia assim, que com este do panda, Hum. quer dizer, toda a gente preocupa-se com o panda, com a baleia, com os animais grandes. E os pássaros que estão fora do nosso jardim. Ninguém se preocupa com o pardal, ninguém se preocupa com o pica-pau. Vai tudo para o que está muito bonito lá fora, ninguém se lembra do que nós temos no nosso país Pois é, e pois como é é. tão bonito. E é verdade, esses livros, este livro lembram muito disso. Com pormenores pequenos, porque, por exemplo, vejo uma questão dos mexilhões, não foi dos Sim. meus capítulos favoritos, sou sincera, mas a forma como ele escreveu é tão bonita que é impossível tu não gostares. Sim, E sim, sim. E a a parte da descrição viagem a viagem que ele fez à Escócia para observar sim, aquele rio onde haviam os mexilhões e toda a os outra, mexilhões, a outra personagem que é verdadeira, claro, do outro naturalista também, que tinha aquela coisa de estudar os mexilhões, sabia onde eles estavam. Andavam ali com um balde fundo de vidro a a ver. ver, Epá, espetacular. Eu achei mesmo espetacular. Eu acho que nisto, para já, é um bocadinho da educação dos ingleses. E também dos americanos. É tudo. Os americanos também têm um bocadinho desta coisa da leitura de livros da natureza. Um, mas escrevem e os livros têm saída, são comprados e são lidos. Daí também haver estes dois prémios, porque dão importância a este tipo de livros. Em qualquer livraria que vás à é Inglaterra, tens património. uma secção de livros de natureza. Que Certo, é a natureza é património do país, por isso acho Pois, bem que exatamente, sim, falo, mas eles que conhecem, se estás a exponha. perceber? É uma questão talvez de educação deles próprios e gostam de observar, e as crianças são muito instigadas a fazer isso, a observar, a escrever sobre, a desenhar. Eu acho isso muito, muito interessante, e como eu sempre fui assim, mas eu também sou meio inglês, por isso também eu sou um bocadinho, e gosto daquelas coisas todas e leio. Eu tenho aqui montes de livros sobre plantas e sobre animais sempre tive várias coisas
e muito interesse nestes temas. Mas este livro também foi um bocadinho de um respirar novo, porque acho que está muito. Primeiro foi escrito por uma pessoa nova, não é? E que não é de ciências, que ele não é de ciências. Pois não, pois não. Ele é de Ele foi literatura. partilhado pelos amigos, não é? Sim, sim, sim. Mas escrito por uma pessoa nova, tem uma maneira de escrever muito bonita mesmo, quase poética, poética Certo? de uma forma não poética, mas tem muita poesia nas palavras que usa. Eu até pensei, Isso. primeiro até pensei, isto é por ele ser estrangeiro. Mas ele usa termos e usa vocábulos que se nota que são aprendidos, que são estudados. E depois, quando disse que ele era de literatura, eu pensei, pronto, ok, aqui está uma pessoa que gosta da palavra, não é? Por isso E achei. ele próprio, durante o livro, dá a explicação de algumas palavras, ou seja, nota-se aqui o gosto Sim, que ele tem em sim, procurar. sim. Porque eu achei engraçado que em qualquer dos capítulos o modus operandi dele é muito semelhante, que é ele fixa-se numa espécie, por alguma razão, e depois estuda, estuda, estuda e fala e aprende mais e ele fica mesmo filtrado naquele mundo e até não precisar de mais nada sobre o assunto. Sim, E sim, sim, sim. gostei de ver este amor, esta paixão pelo assunto e a forma como ele depois também conseguiu demonstrar isso sem ser muito pesado, não é? Porque ele podia debitar a informação toda que ele aprendeu, que não é isso que aconteceu, mas ao mesmo tempo a gente aprende. E eu gostei muito desse aspecto Epá, do lado dele. Ele conseguiu um bom balanço. sim, eu também achei. Epá, mas os meus cães estão a fazer um arraial porque Não se passou. ouve. Não se ouve? É que Não, passou o carteiro. agora um Então bocadinho. estão para ali, estão para ali a ladrar. Ahm, mas pronto, eu gostei bastante desta leitura. É uma leitura fácil até. Ah, gostei bastante de termos pegado neste livro. Já fui ver se ele já tinha mais alguma coisa escrita, mas não, só tem uma participação num livro de alguns escritores que escreveram um bocadinho também sobre coisas da natureza, mas não tem nenhum livro ainda Que pena. a sair. Mas acho que vai sair deste autor, acho que vai sair mais coisas, porque Espero ele bem. escreve muito bem e a aceitação foi muito boa. Foi muito bom, sim. E eu gostei, até porque outra coisa que eu gostei muito é que eu acho que podemos dividir os dois capítulos de uma forma, porque os dois capítulos a mostrarem realmente o impacto dos humanos, não é? Com as espécies que é desaparecerem e não haver hipótese. Mas também, no fundo, ele nos últimos capítulos também dá uma esperança, que é com os missionários, com os projetos para aumentar as populações, que estão a ficar sem financiamentos, também é uma boa realidade. E no caso dos insetos, que era aquela mina, que no fundo a natureza, quando está sozinha, acaba por reivindicar aquilo. E achei muito engraçado a explicação dos detritos que acabaram por criar diferentes biótipos e plantas diferentes, insetos diferentes, e achei mesmo muito bonito aquilo. Sim, sim, sim. Eu Mas também gostei bastante. Foi uma boa leitura e foi. entendemos que estes livros também têm essa a parte educativa, não é? E também um bocadinho de ecologia também. Acho que para mim foi um E também livro um abraço. disto. E também um abraço para nós, porque a maneira a Sim, história, a sim, nostalgia, toda a sim, biografia sim, dele sim, é sim, engraçada também. sim, sim, sim. Os livros têm, pronto, esta parte, sim, também educativa, ecológica, e dá-nos a conhecer muita coisa. Por isso eu achei que o livro estava mesmo muito bonito. E pronto, espero ler mais. Não sei se tens mais alguma coisa a dizer sobre esta Não. leitura. Eu Se gostei. gostam, eu não tenho problema em ler em inglês, porque isto não tem Pois é tradução. um livro que Uh, é pena
estes livros nunca serem traduzidos. Às vezes lá aparecem, mas é preciso terem uma grande venda, e eu acredito que Procura. este tipo de livros não tenham grande venda cá em Portugal. Só algumas pessoas é que se Mas interessam. para quem não tem muita experiência na área que gosta de ler, acho que é um bom livro para começar, ou para quem Sim, quer sim, ler mais sobre exatamente. Acho que sim. uma Acho boa que sugestão. E se tiverem interesse até a aprender inglês, podem fazer como eu fiz com o Audible, que é ouvir e ao mesmo tempo, que é bastante interessante. E eu gosto. Não funcionam todos os livros a ouvir para mim. Eu de início então nem me conseguia concentrar a ouvir livros, mas a pessoa que está a narrar tem que ter, pronto, um tipo de voz cativante e uma maneira de falar também. E também depende dos livros. Há livros que têm mais atenção que outros, a ouvir, Sim, não sei sim, porquê. é isso. Sim, senhora. E agora vamos para o outro, não é? Já tens o outro? Não, por acaso não, mas eu vi que tenho na loja do Kobo, portanto eu vou comprar a versão digital e Ok. vou ler por aí. Ver se vai Ok, ser sim, digital. senhora. Então, Tu tens aí o teu? vai ser a nossa primeira leitura de ficção, Certo. é? Porque esta é uma ficção sobre duas senhoras, não é? Duas mulheres. Também tem um bocadinho de história, porque isto é passado em 1822, segundo diz aqui. E duas pessoas que se dedicaram à botânica, por isso é FAIR, é as bonitas botânicas, Pânico. digamos assim. Opa, olha, os meus cães hoje estão, hoje estão Deixa-o demasiado. estar, deixa-o falar. Exatamente, é o calor, é o calor. É o calor. É, só é pena que esteja calor aí na série. Hoje está mesmo bom. Então vamos ler da Sarah Sheridan, de Fair Botanists. Vai ser a nossa próxima leitura. Espero que Vou seja começar uma. este fim de semana. Sim, espero que seja. Eu também ainda não comecei, mas vai ser. Espero que seja uma boa leitura. Pelo menos interessante, vai ser. Exatamente. Diferente. Sim, sim, sim. E pronto, é isto. Espero que leiam esta recomendação que nós falamos hoje, porque acho que vale muito a pena este. Eu também acho que sim. O nosso Late Light é um livro para quem nunca leu até este tipo de literatura ou deste tipo de livros, é um bom livro para pegar e para começar, porque é um livro muito interessante e a maneira como está escrita, às vezes nem tanto pelo conteúdo, mas também pela maneira como está escrita, e as críticas internacionais também são muito boas, por isso é um livro que tem tudo. Não tem uma falha, 5 estrelas da minha parte. Por isso, Também, da minha. é uma boa sugestão, de leitura. E pronto, Sofia, Pronto, ficamos aqui. ficamos aqui. Até à próxima leitura. Boas Até à leituras. próxima. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.